Bom, para quem, obviamente, né, para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Stein, eu sou designer de joias há 14 anos e venho me especializando aí em várias áreas dentro do varejo para observar oportunidades e está sendo um prazer para mim poder conversar com você, Patrícia, a respeito Prazer é meu. dos novos comportamentos de consumo, né? Depois dessa. Aliás, estamos vivendo uma grande pandemia, né? Então, para a gente analisar aí qual é o caminho certo para a gente seguir nos próximos meses ou anos, né? Uhum, com certeza. A gente tem um futuro aí de 2021 ainda pandêmico e provavelmente até o final do ano que vem. Ninguém gosta de ouvir isso, mas provavelmente é o que a gente tem pela frente. Então, se preparar para o pior é sempre o melhor caminho, né? Para a gente poder enfrentar com criatividade, com honestidade, com bastante direcionamento e foco para o lado que vai levar a gente para uma sobrevivência, né, dos nossos negócios nesse momento. Muito legal. Patrícia, a primeira pergunta que eu tenho para você, a gente bateu um papo anteriormente, né, para a gente Uhum. entender aí os cenários, e você me disse que há 9 anos você pesquisa, né, sobre o mercado de luxo e o mercado de joias. Se você pudesse resumir em três mudanças principais, como você vê que o consumidor de joia ele vem se transformando? Três comportamentos para a gente observar, três grandes mudanças. Acho que em 9 anos é incrível como muita coisa mudou mesmo. Assim, quando eu abri a empresa, um dos primeiros, vamos dizer assim, clientes que a gente teve foram duas coisas muito diferentes. Primeiro foi a Samsung, que era uma empresa gigante, coreana, de eletrônicos, e do outro lado a IBGM, foi um dos primeiros clientes que a gente começou a atender. E uma das coisas que a gente já mergulhou logo de cara, assim, né, e começou a notar, é que a gente já estava vivendo naquele momento uma transformação no comportamento do cliente. Ainda naquele momento eu era bem assim, muito fixado que o cliente era uma pessoa mais velha, tradicional, que queria sempre mais do mesmo. E uma das coisas que a gente entrou no IBGM e indicou foi justamente, não, gente, as pessoas estão buscando design, elas estão buscando peças que façam mais sentido no seu cotidiano, não é mais aquela coisa grande, chamativa, mas aquela coisa do cotidiano, bacana, que tem algum diferencial criativo, né? Também a própria valorização dos próprios materiais nacionais, né? Então a gente tem pedras de tudo quanto que é tipo, de tudo quanto que é cor, e a gente não dava valor para isso ainda muito naquele momento, ainda era um momento com uma visão bastante tradicionalista, e foi Uhum. bem um trabalho de formiguinha, assim, ir modificando e mostrando que os caminhos internacionais já haviam, né, começando a traçar outros caminhos para a joalheria e que o Brasil precisava também estar nessa onda né, investir em design, investir em diferenciação, né, em atendimento, né, mudar inclusive a maneira de pensar o atendimento para o cliente, ser mais democrático, mais aberto, né, menos elitista. E quando a gente fala de joia, acho que foi legal até o papo que a gente teve por causa disso, porque as pessoas pensam muito assim, joia, luxo igual classe A, né? E na verdade não, né? A joia ela pode, deve ser acessível, na verdade, né? Então a gente vê principalmente para conquistar novos consumidores. Então, quando a gente começou a ter estudos, né, bem voltados para a questão geracional, para o mundo da joalheria, a gente começou a perceber que muitos clientes jovens não estavam sendo atendidos. Então, eles não compravam joias, não é porque eles não gostavam de joias, mas é simplesmente porque eles não estavam sendo atendidos, né? Assim, comprar um anel igual da minha mãe, bem, eu vou herdar da minha mãe, eu vou herdar da minha avó, para que eu vou comprar outro anel igual? Para que eu vou... Então, essa ideia meio de investimento em peças, essas coisas assim, era uma coisa que as novas gerações, isso já na Y, né? Assim, pô, a Y gosta tanto de moda, ela gosta tanto de aparência, ela gosta tanto de selfie. Como que ela não vai gostar de joia? Não tem como ela não gostar. Não tem como ela gostar desse acessório, que é um acessório com esse teor valioso, né, no seu universo, assim, simbólico mesmo. Então era só uma falta de diálogo, efetivamente era uma falta de diálogo, de conseguir trazer para eles aquilo que eles queriam, que era uma joia de usar no cotidiano, né, de ser mais simplificado, mais fácil,
desmistificar, tirar desse distanciamento tão grande, né, desse lugar meio quase que religioso, né, da joia, né, tirar ele desse pedestal e trazê-lo para o dia a dia. Isso funcionou, né? Então a gente viu uma série de marcas não só crescendo, né, inclusive a S-Style, né, crescendo, né, mas também essa ideia de novas possibilidades mesmo que foram apresentando. Então, a primeira coisa foi introduzir essa questão do design, acho que é uma das grandes mudanças assim que eu vi acontecer. Né? A segunda coisa é dar valor para o material, para a matéria-prima nacional. Né? Fala-se muito mal, e às vezes eu fico pensando, pô, por que a gente está falando mal de um negócio que é nosso, né? Por que a gente não melhora, não aprimora, né? E isso mudou também. Então, hoje a gente vê grandes marcas, pequenas marcas, e inclusive o cliente buscando materiais que são de origem nacional. E o terceiro ponto, eu acho que é ficar atento às mudanças de geração. Eles mudam muito rápido, né? Antes acho que demorava muito, né? Pensava em 20 anos, 30 anos para mudar uma geração. Hoje, praticamente de 10 em 10 anos, você está tendo uma nova geração radicalmente diferente da anterior e que tem outras propostas de consumo, né? Porque tem outras dores, vamos dizer assim, né? Eles têm outras necessidades, né? A Z tem necessidade também, que é diferente da Y. Ele é um consumidor ultra exigente, muito mais exigente do que a Y, né? Mas eu acho que tem uma questão aí que a gente vai poder trabalhar melhor até isso. Você me Eu mandou a solução. por experiência própria, né, em questões de quando a gente analisa mercado para poder criar novos produtos e criar novas marcas, uma coisa que eu posso dizer do que eu tenho observado, né, em relação à relação que nós, geração, a millennial, né, que a gente trafega aí entre os 25 aos 35 anos, realmente existe uma resistência do mercado joalheiro para conosco, porque ainda existe uma ideia de que nós usamos aquilo que o mercado nos diz, e agora já mudou, porque nós queremos trazer a joalheria para uma coisa mais personalizada, mais holística, mais significativa. Então, não é mais o mercado quem dita a tendência, e sim os clientes que dizem o que eles querem usar. Né? Então, essa realmente é uma mudança que eu concordo com você em termos de design, porque hoje os clientes eles querem colaborar com a criação, né? Então, as marcas que já estão atentas a gerar essa parte de personalização e customização já estão a um passo na frente. Quando você fala também em questão de nós usarmos produtos nacionais, uma coisa que eu vejo que mudou também foi porque antes a gente não tinha tanta informação, então nós nos inspirávamos nas marcas internacionais para poder trazer essa coisa do luxo, do poder, do diferente. E hoje os nossos clientes eles querem algo brasileiro, algo tropical, algo que eles possam usar dentro desse nosso cotidiano, porque realmente é diferente, né? Então, as nossas grandes inspirações sempre foram os designs da Itália, por exemplo, mas sempre são coisas muito pesadas, e a nossa matéria-prima encareceu muito também, né? Então, acho que essa coisa de termos peças mais leves também vai de acordo com a questão de custo. Eu acho que tem mais uma coisa ainda, você faz parte de uma geração que provavelmente é uma das primeiras gerações de designers de joia mesmo, entendeu? Dedicados à joalheria, que estão há anos trabalhando nisso. Se a gente olha para trás também, a gente sabe que tem poucas pessoas com essa visão de design antes. Foram os próprios millennials, quando entraram nesse mercado de joalheria, que trouxe isso também, essa profissionalização, sabe? Uma coisa assim, eu como designer de joias, assim, essa foi a minha primeira formação, né? Hoje eu já me vejo muito mais empresária e fazendo gestão como um completo do que, de fato, me dedicar ao design, né? Mas eu lembro quando Tem a visão de designer, né? e até, assim, trazer o design para o design thinking, né? Porque essa parte porque o design, eles são processos, né? E até para a gente construir uma empresa, a gente passa por processos. Então, desenhar e ressignificar processos também faz parte de uma visão de design. Então, eu me sinto muito feliz em dizer que eu me formei como designer de joias e acessórios, mas estudar design me trouxe a parte de consciência processual para a gente poder formar marcas e produtos, enfim. Sem dúvida. Mas voltando, né? Essa parte de quando a gente se forma designer de joias
E eu fui a segunda turma do Instituto Europeu. Então, assim, é uma coisa bem antiga. Eu falo assim, nossa, 14 anos eu faço isso, e quanto tempo tem? E aí a gente vem entrando no mercado, né? Então, existem as pessoas que gostam de joias e se tornam designers de joias, e aquelas que veem valor no processo para poder trazer esse conceito para as pessoas, né? E hoje eu me vejo muito mais criando peças que eu possa levar design para um todo mais democrático do que focar naquele nicho específico que vai consumir e o que está tudo bem também. Eu acho que existe, Uhum. tem espaço para todo mundo, né? Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, Patrícia, é a respeito assim. Então, nós temos um público aí que está olhando para os produtos nacionais, em relação a cuidados com o meio ambiente. Você observa essa exigência vindo do consumidor de joalheria com as marcas que cuidam e preservam melhor do meio ambiente, essa parte de sustentabilidade? Como está isso? Eu acho que tem duas posturas, assim, uma postura que é da Y e uma postura que é da Z. A Y, Tá. ela tem uma postura que é bem assim, gosto de coisas certificadas, eu quero salvar o mundo. É uma visão muito ampla, assim, sabe? Eu quero salvar o mundo, né? E certificação é quase grife para Y, né? Então tem uma coisa assim de tipo, é certificado, é legal, é bacana, eu posso confiar. A V, ela já tem uma visão muito mais assim no micro. Eles avaliam muito o custo-benefício e se isso está fazendo bem para o quintal, sabe? Assim, tipo, essa empresa é da onde? Ah, ela é de Minas? Ah, então onde que ela atua? De onde que vem, de onde que vem todo esse insumo dela? Todo mundo está ganhando? Está todo mundo indo bem aí? Eu vou comprar isso daqui, vai alimentar toda essa cadeia? Eles têm essa consciência que não é a consciência da Y. A Y ela tem essa consciência que é ligada ainda a selfie, né? Ainda é ligada em. Então, assim, eu uso isso daqui porque é certificado e eu sei que salva o mundo. Mas é uma relação mais distante com a ideia de sustentabilidade. A V, não, a V ela é uma relação bem próxima mesmo, assim, ela tem consciência de processo, entendeu? Então ela quer saber de onde que veio, quem trabalhou, tem trabalho escravo, não tem trabalho escravo, é certificado, não é certificado, e eles vão atrás, eles podem não saber nada, mas a internet é algo que está grudado na mão deles e eles vão lá e falam assim, como é que tem certificação para diamante? Deixa eu ver como é que é isso. Então tá. Então o diamante é qual? É do tipo natural ou do tipo artificial? Eles já começam a descobrir e começam a fazer esse tipo de pergunta. Então é necessário, por exemplo, pensando em joalheria, a loja, o varejo, que esse varejo seja informado, porque eles são um front mesmo com esse pessoal. E eles querem saber cada detalhe, entendeu? Então, vender para eles é difícil. Eu já vi muita gente falar que a geração Z é a geração de mão de vaca. É uma geração de gente muito assim, né? Difícil de tirar o dinheiro da mão deles. Mas eu acho que é uma geração que ela cresceu numa crise, é diferente da Y, que cresceu na bonança, né? De certa maneira, assim, a gente viu duas gerações crescendo aí super felizes, né? Que a Y ela é larga, né? Ela é bem extensa. E eles cresceram bem, cresceram até com bolsa de estudo, sabe? Assim, tipo, tudo mais fácil, né? Ciência sem fronteira, né? E isso não teve prazer. Às vezes já não teve nada disso, entendeu? Já foi mais difícil conseguir tudo mais. Então, eles dão muito valor para o dinheiro deles. Eles são muito, assim, tudo custo-benefício, e esse custo-benefício não é só para eles. Eles avaliam para o mundo. Por isso que a visão de sustentabilidade deles é um pouco diferente. Eles também estão exigindo, mas ela tem a ver com essa coisa de vamos salvar o mundo, mas assim, é um passo de cada vez salvar o mundo. Então, o meu passo é comprar essa peça, então deixa eu ver se está todo mundo ok. Está todo mundo ok, super legal. E eles fazem propaganda, mais que isso, né? Então, eles E comprei de tal e ele é ótimo, faz isso, ajuda isso, compra também. Eles tá, também. só para a gente trazer clareza para o público, né? Porque às vezes para você é muito natural falar sobre geração Y e Z, para mim Sim. também, porque a gente pesquisa sobre isso. Mas conta para quem está assistindo a gente o que é a geração Y e o que é a geração Z, quantos anos essas pessoas têm hoje, porque só para eles se situarem melhor. Sim, sim. Quando a gente pensa na geração Z, é uma geração que tem um pouquinho dela, o finalzinho dela ainda está no colegial, mas ela está entrando no mercado. Então, ela tem assim uma parcela que está na faculdade e tem uma grande parcela que está entrando no mercado agora. Eles têm no máximo 25, 26 anos, né, mais ou menos,
e eles estão adquirindo e eles modificam muito o mundo com coisas muito pequenas e cotidianas. Por exemplo, eles vão morar fora da casa dos pais, por exemplo, eles retomaram a ideia de república. Então, eles moram com tranquilidade em república depois que terminou a faculdade, não tem problema nenhum. Eles têm esse tipo de ideia de que, por que eu vou alugar um espaço inteiro sozinho, né? Porque eu quero morar bem e bem localizado, quero fazer tudo a pé. Então, tem toda uma forma, um lifestyle que é diferente da Y nesse sentido. A Y ela já gosta mais da questão de ostentação, e isso não é ruim, é só uma característica porque ela pôde ostentar durante muito tempo, então para ela tirar isso é um pouco difícil. A Y é a geração imediatamente anterior a essa, né? Então ela tem ali entre 25, no máximo 40 anos, nem chega a 40 anos ainda, uns 35, 36, assim, mais ou menos. E ela já está mais bem posicionada no mercado, porque ela já está por volta de mais ou menos uns 10, no máximo 15 anos, né? Já no ambiente de trabalho, então já conseguiu galgar, por exemplo, quando está dentro de uma empresa, já conseguiu galgar uma série de status mesmo, né? Dentro da empresa, já conseguiu estar em localizações agora de liderança, né? De decisão. Então, tudo isso faz diferença quando a gente pensa, né, em uma e outra. Uma está entrando no mercado e a outra já está consolidada no mercado, tá? No auge, inclusive, né? A gente tem aí os primeiros CEOs de 35, de 40 anos, que são tudo CEOs Y, mesmo em empresas tradicionais, né? Então, isso já demonstra onde que está esse pessoal. E depois disso, a gente tem a X, que é a minha, pessoal de 40 para os 50 e poucos anos já, e depois a gente tem baby boomers, né, e assim por diante, que são compradores tradicionais de joalheria, né, a X, o baby boomer e os builders. Então, assim, se você pudesse classificar qual é o público que, neste momento, está consumindo o mercado joalheiro, você diria que está entre a geração, então, Y e Z, entre 25 a mais ou menos 40 anos? Esse é o público mais recorrente? É isso? Não é o público mais recorrente. O Z, ele está entrando no mercado, então ele está aprendendo a comprar tudo. Ele está aprendendo. Então, ele exige das marcas joalheiras vamos convencê-lo a conhecer o nosso produto e mostrar o valor que a gente entrega. Ele precisa ver valor. Se ele não vê valor, ele não compra, de jeito nenhum. E quais são as dicas que você pode dar para os joalheiros que estão nos assistindo seduzir primeiramente esse público? Então, é um público que tá começando a criar afinidade com o nosso produto. Me dá, assim, pelo menos uma dica de como seduzir esse cliente. Cliente. Ele não é, apesar da fama, ele não é difícil. É a coisa do diálogo, você até havia falado antes, né? A gente precisa dialogar mesmo com o cliente. Então, primeira coisa, ele vai experimentar. Então, não adianta a gente achar que ele vai comprar coisas muito grandes. Ele não compra nada grande. Ele compra o primeiro apartamento com 26 metros quadrados. É o que ele precisa, é bem localizado, ele já testou aquele bairro, porque ele morou em República antes, naquele bairro, e é aqui que ele quer ficar. Então, ele compra uma coisa muito pequena. Nossa, mas o que você vai fazer com 26 metros quadrados? É eu comigo mesmo, não preciso de mais nada. Eles são muito pé no chão. Então, a gente tem que oferecer para eles produtos que sejam justamente assim, de tipo, olha, como esse look que você precisa, é um look que precisa justamente desse tipo de joalheria. Uma joalheria que é acessível e que tem por detrás design. Eles gostam de coisas diferentes, criativas. Eles gostam de sustentabilidade, sustentabilidade no sentido macro, ou seja, questão social, questão ambiental, né? Da onde que está vindo todos os materiais, os insumos, eles gostam de saber dessas coisas. Então, é importante a gente informar. Eles gostam de aprender com a gente, entendeu? Então, eu até mostrei, agora há pouco tempo, numa palestra para a Feninja, eu falei assim, olha só como essas marcas, né, estão trazendo a sua história para eles, por exemplo, no caso da Cartier, né? Como que ela está fazendo isso? É chamar influenciador da mesma idade, variado,
trabalhar com a questão da diversidade. Então, não adianta você colocar um monte, desculpa, mas assim, aquele monte de modelo loira, igual, não é isso. Eles querem ver asiático, eles querem ver negro, eles querem ver pessoa alta, pessoa magra, pessoa gorda, eles querem ver o Brasil ali do outro lado, o mundo que eles vivem, né? Que é um mundo diverso. Então, eles querem ver aquilo. Então, essa comunicação com eles, né? Precisa falar essa linguagem que é a linguagem deles, né? Então, a gente percebe facilidade de comprar online. Eles gostam muito de comprar online, gostam muito mesmo, assim. Eles gostam de pesquisar bastante, então assim, você tem que dar muita informação. Então, tem um bom blog, bem construído, que coloca tudo ali, Legal, boa essa sabe? dica. O que é que eu faço, como eu faço, de onde vem, entrevista com designer, entrevista com lapidador, olha só como é que é, olha como é que faz, olha quanta gente está envolvida nisso, né? Eles gostam de saber dessas coisas, então você mostrar para eles, e a Cartier fez isso, eu mostrei justamente como ela, do influenciador chegou na história. E aí eles contam a história e eles adoram ouvir a história também. Então conta a história da sua marca para eles, entendeu? Legal. Eles querem saber dessas coisas. É um jeito de você ir conquistando. O Y não tem paciência para isso. Se a gente já puder pular para o Y não tem paciência para isso. O Y ele quer saber assim, qual influenciadora mais bacana que está usando. Então ele já tem um outro tipo. Então, hoje a gente tem que quebrar a nossa comunicação para falar com cada uma dessas frentes, né? Não adianta a gente falar assim, mas eu sempre fiz de determinada maneira. Esse sempre fiz pertence a um público que realmente gosta desse sempre, que é o X, é o baby boomer, é o builder, que são os mais velhos. Eles gostam de manter a tradição, né, naquele tipo de diálogo. Mas a Y e a Z, elas puxam o nosso tapete. A gente precisa rapidamente, né, saber como lidar com eles e conversar com eles. Uma das coisas assim, eu como joalheira, como designer de joias e empresária, uma dica que eu posso dar para quem está escutando a gente, assim, sempre observar qual é o seu público, verdadeiramente falando, né? Porque já não existe mais aquela questão de você ter um público-alvo, né? Então, o meu público-alvo são mulheres de 20 a 50 anos que frequentam o shopping. Então, assim, a gente fala, né, sobre os nichos específicos, né, sobre os clusters. Então, entender qual é a jornada do nosso cliente, desde de coisas assim sutis, né? Então, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, qual é essa jornada que ele percorre? Porque é aí onde nós trabalhamos a questão do marketing, né? Quais são os momentos em que ele não está esperando, em que nós podemos nos comunicar com os nossos clientes? Eu lembro de uma ação que eu fiz com a S. Stein, na época que eu trabalhava lá, porque eu saí da S. Stein, né? Tá. Desculpa, não sabia. Não, imagina, fica tranquila. Esse Stein ainda pertence aos meus pais. Eu só saí por uma questão de eu estar observando um novo mercado surgindo dentro do segmento. Então, é para lá que eu estou caminhando. Assim como eu criei a S. Stein Baby o ano passado, que já ganhamos o título de inovação. Então, eu já estou observando um outro cenário que está sendo bem interessante também. Mas voltando, né? Quando eu estava na S-Stein, a gente fez essa análise, né, de comportamento de consumo específico de cada uma das nossas lojas e a gente identificou, então, um perfil que era o perfil masculino. Então, a gente pensava o seguinte: qual é uma ação que eu posso fazer para impactar esse cliente quando ele não está esperando? Então, qual é o hábito que o nosso cliente tinha? De lavar carro, então, ao shopping. Então, ele já otimizava tudo, que era um perfil masculino. Então, enquanto ele ia ao shopping, ele lavava o carro, ele ia almoçar. E aonde que a S-Stein poderia impactar ele? Então, nós criamos uma ação junto com o Lava Rápidos. Então, o cliente ia lá, então a gente colocava o tapete do Lava Rápido era da S-Stein. Então, a mensagem era assim: o presente dos seus sonhos está abaixo dos seus pés. Então, assim, entendendo a jornada do nosso consumidor, a gente conseguiu identificar qual seria uma ação pontual e que despertaria nele a questão do uau, né? Que surpresa que é. Então, uma curiosidade, né? Que marca é essa, então? Deixa eu dar uma olhada. Exato. Então, assim, então, uma coisa assim, porque eu sei que fazer pesquisas, né, criar todo esse ambiente de aprofundamento, que eu diria, né, de entender o nosso cliente, é bastante custoso. Eu acho que, assim, existem muitas marcas que podem fazer isso, né, e assim, mas existem marcas, por exemplo, que nós temos uma loja ou duas, ou talvez só um e-commerce, né,
Então, teria alguma maneira, Patrícia, que a gente conseguiria... Eu tenho expertise para isso e consegui fazer essa análise, mas existe alguma maneira sutil de que você pode, assim, orientar? Ah, seria legal se nós fizéssemos essa análise assim, só para dar uma pílula, um gostinho, né? Para que a Sim, gente possa, lógico. né? Primeiro que a pesquisa ela depende do tamanho do cliente, ela não é tão inacessível. Às vezes dá a impressão porque a gente pensa nos grandes institutos, né, de pesquisa, mas ela é mais acessível, porque ela é de acordo com o tamanho do cliente também. A segunda coisa que eu acho que é bacana, assim, né, é realmente estar aberto para o diálogo com o seu cliente e entender que hoje, como você falou, a gente não tem mais target, a gente não tem mais... O que a gente tem é uma série de segmentações. A gente vive num mundo hoje que é chamado de super segmentações. Então, a gente tem tanta segmentação, que são nuançadas, na verdade, entre uma coisa e outra. Então, assim, eu gosto, né, de safira. Eu também gosto de safira, mas eu gosto com ouro branco, ou eu gosto com prata, eu gosto com... não, eu já gosto de rosé, eu já gosto de outro banho. Então, essa variação ela é muito sutil. Então, a gente precisa estar muito atento e aberto a ouvir o cliente, sem achar que a crítica ou a informação que ele está nos dando é pessoal e que eu vou levar isso para um mau caminho, sabe? Tipo, não vou mais fazer para ela, não vou mais... Por que não, né? Perder o preconceito com o nosso próprio cliente. A gente tem uma mania que foi por conta do passado, né? Onde a gente podia empurrar, na verdade, que era isso que a gente fazia, né? A gente empurrava o produto para o cliente, né? E agora o cliente quer ser ouvido, ele não quer mais que você empurre coisas para ele. Então, esse diálogo, ele exige que você saia da poltrona, que você saia de um lugar de conforto e realmente se abra para escutar, né? Então, escutar e aprender com ele, né? Mesmo. É uma conexão com os clientes, que, na verdade, a gente está... É o primeiro passo. Você pode fazer essa pesquisa, vamos dizer assim, mais qualitativa do que quantitativa, mas o quality dá insights do que você pode fazer, entendeu? De coisas simples, como essa que você acabou de falar. Isso é um insight que vem do quali, de você perceber que a jornada é essa, então... A gente vê que tem, como a gente atende mais um tipo de cliente, a gente tem que fazer uma série de jornadas, né? A gente precisa entender 2, 3, 4 jornadas. Falar assim, essa é a jornada, então, da pessoa mais velha. Essa é a jornada da pessoa numa idade ali dos millennials. Essa daqui é a jornada do Z. Então, tá, eu tendo isso, geracional, já ajuda a gente poder justamente criar uma série de ações que às vezes são super baratas e dão muito mais resultado do que você contratar uma mega blaster blogueira que não vai atingir o seu público, porque o seu público nem liga para ela. Uma das coisas que eu fiz, né, na S-Stein, e faço hoje na Stephanie Stein, inclusive essa empresa nova que a gente está desenhando, né, reestruturando, isso é uma coisa que nós fizemos e que adiantou muito, né, Patrícia? Então, a dica que você deu, que é muito importante realmente, é da gente abrir os nossos ouvidos, né, e escutar os nossos clientes, porque uma das coisas que eu aprendi durante todo esse período, né, essa minha jornada empresarial, é de que nós podemos pedir ajuda para os nossos clientes e os clientes que realmente gostam da nossa marca e gostam da gente, eles vão ajudar. Uma dica que eu posso dar é usar as redes sociais a seu favor. Então, em muitos momentos, às vezes eu estou na dúvida de será que meu cliente ele gosta dessa blogueira ou gosta desse influenciador? Eu pergunto e eu crio as enquetes no meu Instagram. Então, por exemplo, você prefere fotos de produto ou fotos de produto com modelo? E coloca lá para o seu cliente votar. E ele vai votar. Prefiro com, prefiro sem. Você gosta de pedras com joias com pedra ou sem pedra? E aí você vai sentindo, né? É uma maneira, né, Stephanie? Porque você fez uma pergunta, você abre um canal que ele vai lá e conversa com você. Então, ele não só faz e como ele também vai lá no inbox e pergunta e dá ideias para você no inbox. Escute assim? O cliente, não deixa aquele inbox abandonado, né? Que eu vejo isso também, né? Fala-se do diálogo, mas não se faz o diálogo. É necessário fazer o diálogo para você estimular ele continuar falando com você, inclusive, né? Então, assim, esses dias eu estava fazendo uma análise do Instagram, né? E não só o Instagram por uma rede social, mas sim como uma ferramenta importante de trabalho. Então, é o que você falou, né?
Os likes, eles existem por uma maneira, as interações das enquetes ou dos inbox, eles servem para outras. Então, você que é joalheiro e está entrando nesse mercado das redes sociais, entrando para a internet, tente entender que o seu Instagram, ele é o seu portfólio e pode vir a ser a sua loja virtual. Então, é você considerá-lo como mais uma loja e não só como uma ferramenta de engajamento. Porque Ele é um saque também, né? Também. Então, a maneira como você trata o seu Instagram, ou a sua rede social, ou assim, ou o próprio LinkedIn, acho que cada uma das redes sociais traz uma troca diferente com o cliente. E também a minha dica para quem tá escutando aí é não queira ser bom em tudo, escolha uma ou duas redes sociais no máximo. Eu escolhi o Instagram e o Facebook, porque eles já são uma plataforma que tem uma melhor sincronicidade entre as duas, até porque elas operam no mesmo gestor, né? Então, fazer os anúncios, e assim, funciona muito bem. Tem um site, né, que eu acho que hoje em dia tem que ter. Então, se você que é um pequeno joalheiro que tá tentando aí se transformar em relação para poder entrar nesse novo normal, é muito importante que esteja presente na internet. E, Patrícia, e falando sobre essa parte agora que a gente vem, né, pro Natal e a gente se preparar para o ano que vem, quais são as dicas de você, uma especialista no consumo? Como que esses clientes vão se relacionar com a joalheria na parte do online? Acho que no caso Ou offline também. tanto faz, né? Porque tem algumas cidades que vão continuar abertas, né? Primeiro é isso, é você estar preparado para abrir e fechar algumas vezes. Acho que isso é muito importante. Eu sofri muito quando tive que fechar. Então, a gente sofreu a primeira vez, aprendeu. Agora você não pode sofrer mais. Agora você já tem que estar lá na frente, né? Correndo com todo mundo. Então, abrir e fechar não pode mais ser um problema, né? É dar treinamento para o pessoal que trabalha ali no front. Vendedora de loja é vendedora de WhatsApp, então tem que saber como é a postura, qual que é o tipo de postura, qual é o tipo de voz, né, da marca, para poder passar todas as informações, porque são elas que são bombardeadas com as informações, né, com as perguntas, né, dos mais olhados clientes, e elas precisam ter paciência de ensinar como que se compra pelo WhatsApp, como que se compra pelo Instagram, né? Então tem tudo isso, eu acho que são coisas assim, tipo, não sei se eu aprendi direito, falando bem, agora vamos, é hora até de fazer manual, sabe? Tipo, vamos fazer aqui o checklist, manual não digo, mas assim, um checklist, né? Toda vez que você atende, você passou por esses pontos, pegou tudo direitinho do jeito que precisava, né? Então, é uma coisa bem básica, mas que faz toda a diferença. Né? Assim como o tom da marca. Né? Para quem não sabe, o tom da marca é a maneira como você precisa se comunicar. Tem marca que vai ser super descolada e bem à vontade, onde você pode falar gíria, que não tem problema nenhum, e tem outras que são super formais, então você também precisa ter a postura formal quando você está ali representando a empresa. Mas será que a pessoa sabe fazer isso? Ensina, tudo dá para ensinar. Em termos de linguagem, é ensinar mesmo, mostrar quais são os caminhos, né, possíveis para dialogar melhor com o nosso cliente. E também no diálogo, você vai também arrumando, né, de acordo com o que o outro lado está demandando de algo. Não precisa me chamar assim, então tá bom, então eu tiro o tratamento de senhora e passo a te chamar de você. E assim vai indo, né? A gente vai criando uma conexão com o cliente. Esse que é o pulo do gato, é criar essa conexão com o cliente. E ela pode ser via Instagram, via WhatsApp, via o Facebook, né? A gente esquece do Facebook, porque o Facebook ainda é a rede social mais importante do país, é onde a maioria das pessoas estão presentes, né? Dependendo da geração, né? A gente não pode esquecer, assim, os mais novos viram e falam assim, mas é só tiozão que tem lá. Bem, tiozão compra joia, né? Então, vamos... Inclusive, são eles que têm mais tempo e mais dinheiro para investir, né? Exato, né? E que conhecem mais esse mercado e que estão habituados mais a esse mercado também. Então, até o diálogo é fácil, é mais rápido, entendeu? Claro. Do que você ter que ficar o tempo inteiro explicando cada detalhe, como as outras gerações vão pedir. A X para cima já está habituada a comprar joia, né? Não precisa de muito... O que eles são é desconfiados, né? Então, eles são mais desconfiados e aí você precisa ganhar a preferência deles nessa conquista de confiança de que vai chegar na data,
Se precisar trocar, a gente troca, a gente está aqui disponível, quanto tempo que tem de garantia. Essas coisas assim é que essas gerações mais velhas elas querem. São informações mais tradicionais também sobre a compra de joias. Se as pessoas vão comprar mais joias agora no Natal, eu acho que a joia ela ganha, na verdade, com a pandemia, porque é mais fácil você dar coisas pequenas, coisas que vão justamente ser uma lembrança de um momento difícil, mas que você está junto com a pessoa, né? Então, quem está com você no momento de dor não é esquecido. Então, essa ideia, todo mundo sabe disso. Então, não é nenhuma novidade que eu estou contando, né? Mas é importante a gente ver que isso vai aparecer bastante, né? Então, pequenas lembranças. Então, a gente pensar, inclusive, nisso, né? Já está em cima da hora, já fez a compra de joalheria, né? Já foi comprada há muito tempo, mas acho que vale a pena pensar assim, nossa, vamos postar bastante sobre essas coisas que são baratinhas, mas não só baratinhas, é muito mais essa coisa do pequenininho, que é uma lembrancinha, porque as pessoas vão comprar isso, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para mandar lá, né? Então, a logística de envio, né? Então, vocês precisam ficar bastante preocupados com isso para fazer direitinho, né? Ai, não sei se consigo entregar antes do Natal, então avisa o cliente, porque se está avisado, não tem problema. Se chegar antes, é sempre melhor. Você acha que chega em 5 dias, fala que demora 10. Chegar com 5 dias de antecedência, a pessoa fica feliz. Agora, chegar com 5 dias de atraso, já está lá no Reclame Aqui. Né? Encare o Reclame Aqui como um lugar para a gente aprender, tá? Isso eu acho que é uma dica. Às vezes a gente abandona, fica com raiva. Não faça isso, assim, lembre-se primeiro que a relação é uma relação comercial, a gente esquece disso, né? Mas é uma relação comercial. É uma relação comercial. Segundo, o que será que está doendo nessa relação nossa? O que será que eu fiz de errado? O que será que não deu certo? O que será que ela ficou chateada? Ou ele ficou chateado? Acho que é importante a gente entender o Reclame Aqui como esse espaço de fala livre. E como as pessoas não são, às vezes, muito habituadas a falar, elas falam tudo ali, né? Elas descarregam, né? E aí é ter um bom filtro para perceber se ela está falando do seu negócio ou não. E sempre responder. Você pode não responder um elogio, mas sempre responda uma reclamação. Sempre. Isso é, assim, uma regra básica para você ficar com nota 8, 9, 10 no Reclame Aqui, né? E responder todas as reclamações. E eles vão lá ver, todo mundo vai. E não é questão de geração, tá? Todo mundo vai no Reclame Aqui para ver como é que está a nota da empresa, se a empresa é confiável para se comprar ou não. E joia é confiança, né? Então, é muito importante as pessoas construírem esse vínculo de confiança. Então, vai comprar no Natal? Joia? Vai ter muita gente comprando. E comprando coisinhas pequenininhas aos poucos, assim, para mandar para um monte de gente. Então, logística, fiquem atentos. Atendimento, fiquem atentos. Mostrar a variedade de produtos também. Tenho pequeno, tenho médio, tenho grande, tenho variação de cor, tenho variação de tamanho, né? Mostra, porque o cliente não quer ficar perguntando muito nesse momento. Ele está super, né? Já estão quase um ano em pandemia. Ninguém quer ficar ainda mais um tempão na frente do computador ainda para pensar cada um dos. Não, tem que ser a solução. Olha, essas aqui são as soluções dos seus problemas. Presente para amigas, presente para a namorada, presente para a sogra, presente para tia, presente para todo mundo da família, presente para sua melhor amiga. Já vai dando nome aos bois, assim. Que a pessoa fala, olha só que legal isso daqui, super ideia, vou dar isso aqui de presente. Então, já dá o caminho, né? Não só mostra assim, tipo, olha, isso daqui é bonito. Mas mais do que isso, isso aqui é bonito para essa pessoa, esse aqui é bonito para essa, esse aqui é bonito para essa. Né? Facilita para a pessoa na hora da escolha. Principalmente homens, tá? Que vão comprar por internet. E eles são práticos. E tem muita mulher prática também. Eu sou uma delas. Odeio ficar com firula. Vai direto no assunto para mim que é melhor. Tá, e Patrícia, antes da gente finalizar, né? Porque eu acho que a gente já reuniu bastante informação, né? Antes de eu encerrar aqui nossa conversa, eu vou pontuar umas coisas que eu realmente acho que seja importante. Para o ano que vem, se você pudesse enumerar assim, algumas tendências. Então, para mim, que sou uma designer de joias, ou para quem está aí, os compradores que estão nos assistindo, quais são as tendências que você tem assim, de temas de coleção que você acha que sejam relevantes para o público, sabe? Algumas coisas que você tem observado que, se desenvolvermos coleções baseadas neste tema, pode ser que a gente tenha mais retorno.
Acho que tem, como a gente ainda vai passar um bom tempo com distanciamento social, eu acho que tem muita gente que está nesse ambiente de distanciamento social podendo trabalhar em casa. Então, as peças com conjuntos que são bem versáteis, sabe? Você consegue comprar, por exemplo, vários tipos de brinco para o mesmo colar, ou vários tipos de colar para o mesmo tipo de brinco. Pensar sempre em alguma peça que seja uma peça de destaque, né? Quando a pessoa vai para uma reunião, né, virtualmente, você ter uma peça de destaque ou um brinco de destaque. A pessoa vai usar uma ou outra coisa, ela não vai usar várias, mas isso é importante para você se sentir segura, bem, em uma reunião, em uma entrevista, né? Do mesmo jeito que tem aqueles truques, né? Capricha no top quando a gente pensa em vestuário, né? Capricha na parte de cima. Essa parte de cima é complementada pelos acessórios, entendeu? E a joalheria entra com muita força nesse lugar, entendeu? Então, anéis, brincos, colares e pulseiras, nessa ordem mesmo, sabe? Brincos, colares, anéis e pulseiras são, assim, realmente bem importantes para a gente pensar em versatilidade e peça com criatividade. Peças que às vezes até a pessoa não usaria no dia a dia, mas para uma reunião ela usa, porque é uma peça de impacto, pai, que fica legal dentro desse quadradinho que a gente vive agora, né? Acho que isso é uma coisa. Segunda coisa, casualidade e facilidade de limpeza, higienização. Acho que isso é uma coisa muito legal de, inclusive, da joalheria contemplar, informar, falar que, olha, sabe por que é bom você comprar joalheria? Você passar álcool, isso não vai detonar a sua peça, ela vai aguentar, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Se for um acessório de outra qualidade, de repente, não vai, o banho já não aguenta, né? Então, pensar um pouco nas dificuldades que as pessoas têm hoje. As dificuldades estão ligadas justamente à crise sanitária diretamente, né? A você manter uma segurança sanitária. Então, mostrar isso. Assim, olha, é fácil você limpar, é fácil você fazer a manutenção, né? Então, você pode usar. Aí, nesse sentido, os pequenos ganham. A casualidade e a coisa pequena ganham, porque é mais fácil de limpar, é pequenininha, e você está sempre arrumada, você está sempre com uma peça bacana, né? Então, mostrar saber para que o cliente precisa já é meio caminho andado, né? Aquilo que você falou. Se a gente conhece o cliente, a gente sabe que ele vai circular, então a gente pode ir para essa casualidade. Se a gente sabe que esse cliente é um cliente que está dentro desse espaço, dessa caixinha aqui, a gente pode ousar e trazer, inclusive, com uma criatividade até mais pungente mesmo, porque cabe dentro desse espaço, você usar peças mais ousadas e tudo mais, até para impressionar quem está do outro lado. Legal. Bom, Patrícia, eu vou resumir aqui basicamente quais foram as informações que, de fato, eu Stephanie, como eu realmente acho que seja importante, né, para que a gente se organize. E, óbvio, né, você que está assistindo a gente pode depois entrar em contato com a Patrícia e até mesmo comigo, caso vocês queiram saber mais informações, né? Então, a primeira coisa que é muito importante é que vocês tenham uma rede social que seja interessante, no caso de contar a sua história, contar processos, né, para você produzir a sua joia, de onde a sua joia vai, de onde a sua joia vem, a parte de, acho que isso aí é uma coisa que eu digo pessoalmente, né, destinar parte do seu lucro para alguma instituição, porque para nós, millennials, para nós que somos mais jovens, é muito importante saber de onde a joia vem e o que você vai fazer com o dinheiro que nós investimos. Então, esse storytelling, né, esse contar essa história através das redes sociais, ou até mesmo através dos seus colaboradores, as pessoas que vendem para você, é muito importante essa parte de contar todo o processo e até que para você seduza melhor o seu cliente. É uma outra coisa que é muito importante para o ano que vem, que entenda muito bem sobre a logística. Então, a pessoa vai, faz a compra com você, quanto tempo essa encomenda vai demorar para ser produzida e quanto tempo você vai demorar para entregar isso para o seu cliente, para baixar a expectativa dele. Uma outra coisa, ensinem os seus colaboradores a venderem através do WhatsApp, através do online, porque o presencial ele ainda é importante, mas o online também é. Então não é mais essa coisa de Ele não vai mais embora.
Não vê. E é o que você falou, né, Patrícia? Entreguem rápido a resposta. Não é esperar. Ah, você tem essa peça, e aí demora um dia para responder o cliente, porque o cliente que manda o WhatsApp, ele quer ser atendido imediatamente. Então, responsabilizem um dos seus colaboradores para cuidar da gestão do WhatsApp. É muito importante para não perder venda, tá? Uma outra coisa que a Patrícia comentou. Entenda bem o seu cliente, escute bem o seu cliente, peça ajuda para ele, né? Porque, e para entender, inclusive, assim, o que a Patrícia disse a respeito do tom da marca, né? Porque se a sua marca ela é uma marca tradicional, mas ela está se relacionando com um cliente um pouco mais jovem, então o tom ele não é tradicional, ele tem que se encaixar naquele discurso que chegue de uma maneira clara para o seu cliente. E se você é uma marca tradicional e conversa com um cliente que seja tradicional, continue a falar, ou não, ou vai ter que se adaptar. Uma outra coisa também que a Patrícia disse, a questão da versatilidade das peças, né? Eu posso dizer por experiência própria que há 10 dias atrás eu lancei um modelo de colar que pode ser usado de 4 maneiras diferentes. Ai, amei. Então, assim, Melhor coisa. foi muito legal, Patrícia, porque eu peguei e desenvolvi essa peça e em 4 dias nós vendemos 80 peças, Essa sabe? daqui, ela vira, olha, do jeito que você quiser. Exato. Então, Aí, olha, e ela fica, ela tem um outro impacto, ela virar outra peça. é, Então, é bem essa ideia mesmo. então, eu posso dizer assim, eu te agradeço muito porque você está reforçando alguns dos aprendizados que eu tive durante essa pandemia, inclusive a nova Stephanie Stein que nós estamos desenvolvendo, ela já vem com isso. Então, agora fazendo um pouco de propaganda, né? Já observando o nicho com quem eu quero me relacionar, então eu já tenho o selo do Eu Reciclo, nós já estamos com o selo de carbono neutro, então eu já sou a primeira joalheria do Brasil que está neutralizando todo o frete de logística através através de compensação, né? A gente, eu faço toda eu faço toda a pegada de carbono que sai do meu centro de logística até a casa dos meus clientes. Nós fazemos, então, a compensação através de reflorestamento e projetos sociais. Então, cuidando muito do meio ambiente, porque isso faz sentido para o cliente da Stephanie Stein. Então, quem quiser saber mais um pouquinho e como adquirir esses selos, também é uma coisa super fácil e seria muito prazeroso de ver todo o mercado se movimentando em relação a isso, para a gente cuidar da nossa pedra mais preciosa, que é, né, o planeta Terra, né, que é o meio ambiente. E não é tão difícil, né, Stephanie? Que é uma zero, coisa que alguns é clientes fácil. falam assim, mas como vou fazer carbono zero? Eu falei, gente, é super simples. É super simples. E nem é tão caro. Vale a pena, né? Você está salvando ecossistemas, às vezes. Foi muito legal, porque essa foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz assim, fiz por vontade minha, eu nem tinha divulgado antes, tanto que daí, acho que 3 semanas atrás, o pessoal da Globo teve aqui, filmou, a gente apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu me sinto muito feliz. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Muito obrigada, Patrícia. Quer deixar algum recado final? Eu só tenho a agradecer. Adorei conversar com você, adorei as perguntas. Acho que a gente ficaria aqui até amanhã conversando facilmente, né? Podemos marcar, a gente pode marcar uma live depois, alguma coisa assim. É verdade, porque tem muito assunto sobre esse novo jeito de fazer joalheria e que o Brasil pode ser de ponta nisso, né? Pouca gente vai. A gente pensa que é algo que, todo mundo está fazendo isso no mundo. Não está. Então, assim, é um jeito de se posicionar e se posicionar para exportação, inclusive. Então, acho que é bem bacana esse novo movimento de joalheria que pensa na sustentabilidade, que pensa no diálogo com o cliente, na transparência. Isso faz só um futuro melhor. Isso não faz nada de ruim, ao contrário. Então, você também está de parabéns e todo mundo. Obrigada, nós estamos. Super legal. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês.